o que é que a graça de Deus pode fazer numa alma humana, num coração humano? Quer dizer, até onde, né, pode Deus transformar-nos interiormente se nós dermos abertura à sua ação em nós? É o que nós queremos meditar nessa homilia desse terceiro domingo da Páscoa. Porque se nós estamos assim bem atentos, nós estamos assim diante de uma revolução, diante de uma grande mudança, de uma transformação dentro das almas dos apóstolos, e nós escutávamos isso nas leituras. Se nós estamos bem recordados, não faz muitos dias que nós meditávamos, né, dentro da Semana Santa, como os apóstolos tinham sido covardes, como não estando à altura de viverem o sofrimento de nosso Senhor unidos a Ele, como nosso Senhor tinha dito, não ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nós tínhamos meditado há não muitos dias sobre como eles tinham se dispersado à vista do ódio e à vista da paixão, dos sofrimentos da paixão do Senhor. Até meditávamos especificamente sobre as fraturas, né, nas vocações de dois dos apóstolos, de Judas, que o tinha negociado com os chefes dos sacerdotes ao preço de um escravo, 30 moedas de prata, e de São Pedro, que tinha dito: eu darei a minha vida por ti. Bom, tu darás a tua vida por mim. Em verdade, eu te digo, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E de fato, nós escutávamos também e meditávamos sobre, nesse sentido, as negações e a traição de São Pedro. Quer dizer, todos eles, à exceção de São João, evangelista, que estava junto da Virgem Maria e das outras mulheres aos pés da cruz, todos eles fugiram. Né? Todos eles se escandalizaram. Né? Em verdade eu vos digo, vós vos escandalizareis de mim essa noite. Né? Se dispersaram todos. Quer dizer, esse é o retrato deles dentro da paixão. Né? Na primeira leitura que nós escutávamos, que é uma leitura situada poucos dias depois de Pentecostes, nós vemos os apóstolos pregando com coragem, com autoridade, né? com parresia, cheios da unção do Espírito Santo, né? Com grande intrepidez, pregarem ao mesmo sinédrio, ou seja, aos mesmos chefes dos sacerdotes que tinham conspirado contra Nosso Senhor, que tinham armado o processo fraudulento e que o tinham entregue aos romanos. Nós os vemos serem capturados por eles, né, presos por eles, nós os vemos anunciando a eles com coragem e colocando o dedo na cara deles para dizer: esse Jesus que vós matastes, né, Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Quer dizer, nós os vemos apanhando, né, sendo surrados e mandados calarem a boca e se sentindo felizes por serem considerados dignos de sofrerem injúrias por causa do nome de Jesus. Era a primeira leitura que nós escutávamos. O que é que aconteceu entre uns eventos e esses que nós ouvimos na primeira leitura? Porque nós estamos num espaço, né, cronológico de pouco mais de 50 dias. Entre o domingo de Páscoa e Pentecostes, 50 dias. Entre o escândalo, né, da paixão e essa intrepidez, essa coragem da pregação da primeira leitura, uns 2 meses. E o que é que aconteceu? Porque foi uma revolução. Não? Digo, de amedrontados, fujões e covardes para corajosos, audazes e boas testemunhas, aconteceu uma revolução aí. E o que foi? Nós meditávamos já desde o domingo de Páscoa, né, como eles fizeram a experiência do túmulo vazio, como eles fizeram a experiência das aparições de Jesus ressuscitado, como depois no 50º dia receberam a graça de Deus, né, o seu Espírito Santo derramado nas suas almas para fortalecê-los para a missão que eles tinham de realizar. Quer dizer, o que aconteceu no meio do caminho, né, entre a paixão, o escândalo da paixão e essa coragem que nós escutávamos na primeira leitura, o que aconteceu foi a experiência da ressurreição, as aparições do ressuscitado e a vinda do Espírito Santo, realizando dentro deles essa mudança interior tão grande.
Atenção, porque o que é que a graça de Deus pode fazer numa alma humana se nós abrimos espaço? Era a pergunta que nós fazemos no início da homilia. Olhando para os apóstolos, nós devíamos ir concluindo, bom, pode fazer tudo, pode transformar-nos radicalmente, até porque Deus é onipotente. Agora, o que é que nós permitiremos à graça de Deus realizar em nós? Com a nossa colaboração, né? Com o exercício da nossa liberdade também, com a nossa adesão. Essa é a pergunta que está em aberto na minha vida e na tua. E é sobre essa que nós estamos meditando esse final de semana. Né? O Santo Agostinho dizia, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Né? Quer dizer, Deus pode fazer maravilhas dentro de nós e, a bem dizer, nós estamos celebrando neste tempo pascal justamente a grande obra de Deus, a grande transformação, a grande revolução da graça de Deus dentro de nós. Nós estamos celebrando justamente ao longo desse tempo pascal a nossa passagem da morte espiritual dos pecados para a vida de filhos, a nossa passagem, não a nossa Páscoa, de uma vida retida em nós mesmos, de uma vida só considerada segundo a lógica desse mundo, para uma vida na medida alta daquela esperança que não ilude, que não decepciona e que é toda reservada, é toda feita de esperança de vida eterna, de céu e de salvação que estão abertos para nós a partir do sacrifício do Filho. O ponto é, nós estamos celebrando tudo isso que começou a existir em nós e para nós a partir do nosso batismo e que é uma grande transformação realizada pela graça de Deus nas nossas almas, nós que somos batizados. Agora, isto que começou a acontecer conosco sacramentalmente deve acontecer também conosco moralmente, ou seja, com o exercício também na nossa liberdade, com a nossa adesão livre. O que é que nós permitiremos a Deus fazer em nós? É a pergunta, não Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, dizia Santo Agostinho. E assim os apóstolos de medrosos, de covardes, de traidores, de fujões, audazes testemunhas, corajosas testemunhas, testemunhas ungidas, não pelo poder do Espírito Santo. Eu queria me deter ainda na primeira leitura para considerar 3 coisas com vocês que dizem respeito à nossa vida cristã. Porque nessas 3 coisas que estão ali relatadas, nós podemos também ver essa mudança e colher frutos dessa mudança dentro da nossa vida cristã hoje. Nós escutávamos na primeira leitura, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Dizer, o critério de Deus, a lógica de Deus, a voz de Deus para os discípulos de Jesus é o critério que alicerça a sua experiência de vida. É a lógica que alicerça os seus valores, é a orientação fundamental da sua vida. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, vocês estão nos mandando calar, né, e ficarmos, digamos, retidos, não na nossa, sem dizer, sem dar testemunho dessas coisas, mas o ponto é, o que é que Deus pensa, né, sobre este assunto? O que é que Deus pensa e revelou sobre este tema e me ensina sobre isto? Eis o critério que devia orientar-nos também. Não? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Quando nós pensamos nesse critério, permitam-me, né? Em relação, por exemplo, ao contraste de mentalidade, de valores que existem entre nós, cristãos, e boa parte dos homens que estão aí fora, e que vão conduzindo em tanta medida também até a lógica da vida em sociedade, quando nós pensamos nesse contraste entre a nossa mentalidade e a que vai presente em tanta medida aí fora, sobre, por exemplo, a dignidade, a inviolabilidade da vida humana, quando pensamos que os homens, em tanta medida aí fora, vão falando sobre aborto, sobre contracepção, etc. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Que critério justamente esse versículo estabelece para nós em relação à mentalidade que nós devemos nutrir e que é distinta mesmo da que vai presente aí fora? Quando nós pensamos sobre
manipulações genéticas, reproduções assistidas, sobre o modo artificial não de conceber o amor humano, a reprodução humana. E nos lembramos de é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O que é que Deus pensa sobre esse assunto? E justamente o que a recordação desse versículo estabelece de diferença entre os meus critérios, as minhas ações e as que vão, em tanta medida, propagandeadas aí fora? Quando nós pensamos em redefinições de família, em flexibilizações não, de uniões a nível civil, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Que critério se estabelece para nós que nos distingue não, das pessoas em grande medida aí fora e das suas mentalidades? Não? Dizer, o que é que Deus pensa sobre cada um desses assuntos? É isso que nós colhemos na prática também, um pouco da aplicação desse versículo e dessa radicalidade, desse amor de centralidade, não? Quando nós colocamos isso em movimento para a nossa vida também. Depois, em segundo lugar, a pregação do querigma, né? Quer dizer, o anúncio feito todo cheio de verdade, de destemor. Esse Jesus que vós matastes, e não temem quase apontar o dedo, hein? Àqueles mesmos que tinham entregue nosso Senhor. Este Jesus que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. Nós o vimos ressuscitado, nós fizemos refeição com ele. Venha um mundo abaixo, nós não nos podemos calar a respeito do que nós vimos e ouvimos. Nós fomos feitos testemunhas disto, não? Arautos dessa boa notícia para a salvação do mundo, quer dizer, para a conversão dos pecados e para a salvação dos homens. Dizer, irmãos, nós estamos convencidos também de que pelo nosso próprio batismo nós fomos feitos testemunhas de Jesus, né? Chamados a prestar bom testemunho de obras, quer dizer, no conjunto das nossas ações, com as nossas palavras, a dar testemunho das maravilhas que Deus fez e faz em nós, aproximando progressivamente as pessoas do seguimento de Jesus, aproximando-as da fé com caridade, é verdade, com amizade, é verdade, com apreço, é verdade, mas também com verdade. Esse Jesus que vós matastes, né? Eles não barateiam a verdade, né? Não fazem contemporizações, né? Não estão exatamente assim abertos a um veja bem. Né? Caridade, é verdade. Amizade, verdade. Mas verdade, é verdade. E depois estavam contentes de serem considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Dizer, nós compreendemos também nós que o seguimento de Jesus tem um preço, né? E nós estamos dispostos a pagá-lo. Né? Quando nós pensamos que nosso Mestre e Senhor foi por essa via, que é via de humilhação, de sofrimento, de oposição, de ultrajes, de ridicularização, enfim. Nós entendemos que, em alguma medida, essas mesmas coisas estarão reservadas para nós ao longo do nosso caminho, na medida em que a graça de Deus reservou para cada um. Não? Mas compreendemos também que faz parte não, da nossa vocação, que nós não fomos chamados absolutamente a fazer sucesso segundo o critério do mundo. Não? E digo, nós não seremos assim exatamente extremamente populares, não? Maximamente aceitos. Nós enfrentaremos em alguma medida oposição, ridicularização, incompreensão. Vamos por esse caminho também em alguma medida de sofrimento. Mas nós compreendemos isso e estamos dispostos a pagar o preço não? Do seguimento de Jesus? Pensar que São Pedro hoje escuta até o modo, né? O tipo de morte com que haveria de glorificar a Deus. Ele que tinha dito, né? Eu darei a minha vida por ti, e que não o fez durante a paixão, né? Na verdade o negou, depois é verdade, foi até a efusão do próprio sangue. Quando tu fores velho, tu estenderás as mãos. São Pedro morreu de braços abertos, crucificado, e pediu para sê-lo de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer a mesma morte de Cristo. Quando tu fores velho, tu estenderás a mão e outros te cingirão, quer dizer, te atarão, te amarrarão, e de fato São Pedro esteve preso em Roma há algum tempo, e te levarão para onde não queres ir.
foi levado assim à morte. E Nosso Senhor terminou o evangelho de hoje dizendo: segue-me. E de fato, São Pedro o seguiu. Para onde eu vou agora, Nosso Senhor tinha dito: vós não me podeis seguir, mas depois me seguireis. Para onde Nosso Senhor foi? A efusão da própria vida. Para onde os apóstolos foram? A efusão da própria vida também. Ao derramamento do próprio sangue, por esse testemunho que não podiam mais calar. Nós vimos, nós ouvimos, nós experimentamos. Venha um mundo abaixo, nós não poderemos nos calar a respeito disso. Nós fomos feitos testemunhas. Pois bem, entendemos também que existe um preço e estamos dispostos também a esse segmento. Está dentro do pacote, não? Faz parte da nossa adesão a Jesus. Sobre o Evangelho, entendam, esse Evangelho é muito longo e nos daria a oportunidade de lê-lo espiritualmente de uma forma bastante ampla, bastante detida e demorada. Mas não é o caso. Nós poderíamos falar de tantas coisas que estão aqui descritas, não? Sobre essa terceira aparição, sobre a pesca milagrosa, sobre a quantidade de peixes, sobre o que significa a aparição de Jesus ao raiar do dia, sobre essa refeição a que ele os convida. Tantas coisas. Poderíamos lê-las assim à luz dos padres da igreja, à luz da tradição da igreja, mas não é o ponto. Queria me deter sobre o interrogatório. Pedro, que tinha traído o Senhor, negando-o 3 vezes, é chamado a fazer uma tríplice declaração de amor. Quase como assim, refazendo o seu ministério, a sua vocação, o seu íntimo, o seu coração para o seguimento de Jesus. Tem uma sutileza aqui no original que nos escapa absolutamente em português. E é uma pena na nossa tradução litúrgica, porque nós escutamos a mesma pergunta 3 vezes. Né? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas no original, nós escutamos Nosso Senhor perguntar 2 vezes. Tu me amas com aquele amor intenso, forte, mais perfeito, com aquela palavra em grego que é a palavra ágape, que é o amor de oferecimento, de doação. É um amor perfeito. Tu me amas assim? Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, não? Tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro responde as 2 primeiras vezes com amor filia, com amor inferior. Tu sabes que eu sou teu amigo. E na terceira pergunta, Jesus desce até o nível dele. Então tu és meu amigo? Então tu me amas com esse amor de amizade? Tu sabes tudo. Tu sabes que o meu amor é imperfeito. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu sou teu amigo. Quer dizer, Nosso Senhor desce até o nível de São Pedro para, ao mesmo tempo, vê-lo reconhecer a sua indigência, vê-lo reconhecer a sua pobreza, a sua necessidade, e esse reconhecimento é, ao mesmo tempo, abertura para ser fortalecido por ele. Que bonito que nós nos abramos dentro da nossa vida para confessar também diante de Deus, na nossa vida de oração, na participação dos sacramentos, a nossa indigência, a nossa necessidade. Tu sabes que eu não tenho ainda um amor perfeito, completo. Mas vem tu ser a minha força. Vem tu ser o meu sustento, o meu fundamento, a ir me aperfeiçoando. Dá-me o amor com que tu queres ser amado. Dá-me um amor com que vós quereis que eu vos ame. Dizer, o reconhecimento das nossas incapacidades, da nossa indigência, é ao mesmo tempo a abertura para a força de Deus. E que bom que nós façamos assim. Não? São Paulo dizia na 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, escutou de Deus, basta-te a minha graça. E diz, eu compreendi então que é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. Então de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Deus habite em mim. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. Me abro, não a receber a força de Deus, a ser transformado interiormente para amá-lo com um amor que não é só o meu, com um amor que é proveniente dele também, porque é o amor que o Espírito Santo derramado sobre mim me concede amar, para amá-lo de volta. Irmãos, se nós dermos bom testemunho assim, se nós vivermos o seguimento de Jesus assim, com esse amor que é ao mesmo tempo humilde, ao mesmo tempo pobre e abandonado, mas aberto a ser
robustecido, aberto a ser aperfeiçoado, aberto a ser transformado. Se nós vivermos assim nesse mundo, está preparada para nós a Páscoa da eternidade que está descrita na segunda leitura. Aquela reunião festiva, não de milhares e milhões de anjos e santos que estão de pé, não diante do trono do Cordeiro, rejubilando-se na sua presença, cantando os louvores de Deus, as maravilhas da obra e da grande história da salvação e da própria salvação que Deus realizou neles. Nosso Senhor convida os apóstolos hoje a fazer refeição, né? Vinde comer. Cada um de nós também foi chamado para essa missa nesse domingo, para fazer refeição, né? Espiritual, em primeiro lugar, para escutarmos a sua palavra e nos alimentarmos da sua palavra, meditando-a nessa homilia, depois de tê-la escutado nessas leituras. Mas foi chamado também a fazer refeição espiritual no seu corpo, sangue, alma e divindade, na sua Eucaristia. O Senhor também nos chamou, não? Vinde comer. E nos preparou um banquete em que Ele mesmo se dá como nosso alimento, para ir fortalecendo-nos, mudando-nos, talvez de mornos, de descomprometidos, de meio vacilantes na fé e na nossa vocação cristã, assim como eram os apóstolos, para ir nos transformando ao longo da vida, da nossa jornada, em audazes testemunhas, corajosas testemunhas, para o testemunho das obras e das palavras, que é o testemunho da nossa boa vida cristã. Para nós irmos respondendo ao longo da vida, à medida em que nos confessamos necessitados dele, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, e pedir um amor mais perfeito, mais pleno, que nos mude por dentro, não? E que vá crescendo ao longo dessa vida.